Estamos apresentando Revista Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, começando a nossa terceira e última hora. Hoje, 25 de outubro de 2023, 10 horas, 1 minuto. Revista Justiça. Debate. O tema do debate de hoje, Dia da Democracia, celebrado hoje, uma data que é reconhecida por diversos institutos e entidades. Essa data foi escolhida porque se dá também pela data de assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante o governo militar. E nossos convidados estão aqui para debater a importância de se preservar a democracia e o papel do STF nessa defesa. Por isso, começo apresentando o nosso primeiro convidado, ele que é doutor em Teoria e Filosofia do Direito, mestre em Direito Público, professor de pós-graduação em Direito, doutor André Caran Trindade. Seja bem-vindo, doutor André, bom dia. Obrigado, Sérgio, uma alegria aqui nos estúdios com você, discutir esse tema tão importante. Doutor André também, que já foi produtor de um programa de TV que tinha aqui na Rádio Justiça. Qual era mesmo, doutor André? Direito e Literatura, estivemos no ar por 12 anos, quase 13 anos. Na TV Justiça, a parceria que nós tínhamos com a TVE, que era a Fundação Piratini, no Rio Grande do Sul, e depois com a TV Unicinos, durou 10 anos até o início da pandemia, semanalmente. Exatamente. Quantos convidados? Tem uma ideia, assim, de quantas pessoas passaram? Olha, nós gravamos um total, Sérgio, foram 400... O Lênio sabe esse número de cabeça, assim, ele tem a estatística é leniana. São 440 programas com repetições, né? Porque tinha os convidados cativos, né? As cadeiras obrigatórias, mas isso chegou aí a mais de 500, 600 pessoas envolvidas num projeto que num país desses é difícil de fazer, né? Sim. Uma coisa assim, não... Bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estar presencialmente aqui na Rádio Justiça. Agradeço também a doutora Ângela Espíndola, ela que é doutora em Direito, professora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria e presidente da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Bem-vinda, doutora Ângela. Olá, bem-vindo para todos aqui também. Muito obrigada pelo espaço, uma alegria estar aqui com todos vocês. Está conosco também a professora, advogada, conciliadora e mestre em Direito, Alessia Barroso. Doutora Alessia, obrigado por estar conosco também. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que compõem essa mesa para esse debate sobre esse tema tão importante. E está conosco também o advogado, professor de processo constitucional em graduação, mestrado e doutorado. Ele é doutor em Direito, doutor Pietro Cardia Lorenzoni. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui e um prazer fazer parte da mesa com todos vocês. Praticamente aqui um centro de tradição gaúcha, né? A exceção da doutora Alessia, representando muito bem Minas Gerais. Começo perguntando, doutor André, vamos fazer uma introdução sobre esta data? Vamos voltar no tempo, vamos falar sobre o que o Brasil vivia naquela época em que houve o assassinato do jornalista Vladimir Herzog? Pois é, esse é um assunto que, lamentavelmente, já foi muito controverso, numa coisa que não deveria ter tanta controvérsia, né? Não faz muito tempo que se discutiu se era um movimento, se era uma revolução ou se teve ditadura no Brasil. É importante a gente destacar essas coisas. Essa é uma data para nós não esquecermos, né? Então, por isso, a eleição do 25 de outubro, remontando ao 1975, então a data do desaparecimento e assassinato do Herzog, mas que no resto do mundo não se comemora nesse dia, né? No ponto de vista da ONU, isso é no dia 15 de setembro, mas que no Brasil tem essa especificidade, acho que mais do que justificada, né, para que a gente lembre dessa data, para que não possa esquecer dessas coisas que aconteceram. A gente trabalha bastante com literatura, direito e literatura, de fazer essa ponte, e aí é comum lembrarmos do Romeu e Julieta, quando o Shakespeare diz que se nós mudarmos o nome da rosa, isso não tira o seu perfume, né? Então, ainda que se de tempo em tempo surjam discursos que digam que isso não foi assim, que a ditadura não aconteceu, que era diferente de outros países da América Latina, que isso era um movimento,
Bom, a gente teve ministro cassado, teve corte fechada, teve congresso encerrado, teve supressão de direitos e garantias. Então, a gente pode dar o nome que quiser, mas todo mundo sabe o que isso de verdade representa. Professor Alessio, por favor, contribua também com a história do Brasil naquela época do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Pois é, a doutora André bem lembrou, né? Essa data é uma data que a gente faz memória do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E esse é um ato muito simbólico, porque primeiro ele era um jornalista, né? E segundo, porque o movimento da sociedade, né, após esse acontecimento, né, com um ato interreligioso, né, na Praça da Sé, em São Paulo, uma tentativa de que fosse escutada a voz, né, da sociedade, da imprensa, durante um período do regime autoritário no Brasil. E vale destacar também, André, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana numa sentença em 2018, né, para que a sentença fosse publicada, a sentença da Corte Interamericana, que o Brasil tomasse cumprimento de medidas, né, de reparação para as vítimas, né, familiares do Vladimir Herzog, e também que fosse adotada uma política de desvelar a verdade. O que foi feito logo depois aí com o estabelecimento das comissões estaduais e a Comissão Nacional da Verdade. Isso para a democracia é fundamental, né? É claro que o Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, optou em algum momento aí, durante o período de justiça de transição, de não revelar a verdade, de anistiar, né, alguns fatos, mas é um fato muito importante, a essência da democracia está aí, no desvelar a verdade. Né? Então, é uma data simbólica, é uma data para fazer memória e a gente buscar o porquê que a democracia é importante nesse contexto. E só lembrando, André, uma frase da ministra Carmen Lúcia, não sei se vocês lembram, durante o julgamento, né, dos atos de 8 de janeiro, ela começou o voto com uma frase que para mim foi fantástica. Ela falou assim, não necessariamente nesses termos, mas bendito seja a democracia, que permite que essas pessoas que ultrajaram o regime democrático, que violentaram essa casa, possam voltar aqui nesses assentos e fazer sua defesa. Democracia é isso. Né? Então, perfeito. E para a senhora, doutora Ângela, o que podemos acrescentar também no contexto histórico? Pois então, acho que é muito nesse contexto que a gente está hoje, né? Acho que talvez é um contexto constante, né? De negar fatos, né? Esses negacionismos que a gente percebe, de negar, inclusive, os nossos símbolos, né? As nossas, a Constituição, as nossas imagens, né? É importante a gente se questionar sobre, afinal de contas, o que é a democracia. Porque a democracia, ela vem sendo torturada, né? Na medida em que a gente tem uma construção de narrativas acerca do que é a democracia. Né? Então, democracia não é poder fazer tudo. Né? Democracia é encontrar limites para o que se pode fazer. E aí a gente pode falar de uma Constituição. Né? Não uma Constituição ali, uma norma, um papel. Né? A gente está falando aqui talvez daquele conceito que eu gosto bastante da professora Vera Caram, que vai estar conosco agora aqui essa semana, né? Que é de uma Constituição radical. Né? Radical? Uma Constituição radical. Eu gosto dessa expressão, né? Porque radical no sentido de raiz. Né? Num contexto em que a gente vive hoje entre extremos, né? A gente não quer uma democracia extremada, uma Constituição extremada. A gente quer uma Constituição radical, né? Que ela vá às suas origens, né? Retorne ao seu poder constituinte. Né? Eu acho que, bom, aí isso nos leva a pensar nos nossos símbolos. Né? O que simboliza hoje a Constituição de 88? O que simboliza hoje o STF? Né? As nossas estruturas de poder. E para o senhor, professor Pedro, vamos aí entrar nesse contexto histórico, desde a morte de Vladimir Herzog. Tivemos ainda aquela foto, né, tão famosa, simulando um suicídio. Sem dúvida. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu concordo muito também com a professora Ângela, e tem uma expressão que eu gosto bastante, que tenta fazer um certo resgate histórico, especialmente da nossa Constituinte de 88, do professor Oscar Vilhena, que ele vai dizer que a Constituinte é um compromisso maximizador. E a nossa Constituição de 88 se assenta dentro desse compromisso maximizador, tem na sua essência um espaço de consensos e um espaço também de moderação. E me parece que esse é um ponto que, em algum grau, resta um pouco esquecido do ponto de vista do nosso debate político, muito agressivo, muito controverso, muito extremista, e que falta justamente, acho que aqui essa questão dos símbolos, como a questão do jornalista
Vladimir Herzog, e também recentemente a gente começa a discutir pautas com algum viés também extremista, tentando ter algumas origens ali no Congresso de reformas de decisões ou até de poderes relevantes do Supremo Tribunal Federal, que também por um certo ou desconhecimento ou por um certo, talvez, ignorado a nossa trajetória de conquistas civilizatórias, a gente esquece outros dos nossos períodos autoritários que os mesmos movimentos foram tentados. Não faz muito tempo nós discutimos sobre, eventualmente, uma ampliação do número de ministros no Supremo Tribunal Federal. E veja, ponto interessante foi que tanto na ditadura do Estado Novo como na ditadura militar nós tivemos os 2 projetos que andaram e tiveram a ampliação dos ministros como uma forma de limitação dos poderes do Supremo. Então me parece que essas oportunidades, esses espaços para a gente rediscutir a história e entender como ela ilumina alguns dos nossos problemas hoje, é um espaço essencial e me parece que aqui é o lugar adequado para isso. Professor André Caram, depois da morte de Vladimir Herzog, você pode fazer uma retrospectiva do que tivemos então de avanços nessa defesa da democracia? Só em 1988 podemos dizer que houve de fato a democracia ou não? Olha, a partir de 88 temos uma democracia que nunca tivemos, se nós formos pensar na história pregressa brasileira, do ponto de vista do próprio desenvolvimento da história constitucional, né? A gente costuma brincar nas 7 cartas e alguns anos atrás fiz um curso na Itália que era como contar, Alessia, o constitucionalismo brasileiro para um estrangeiro, né? E eu disse, vamos contar esse constitucionalismo brasileiro para um estrangeiro por meio da literatura. E aí pegamos 7 autores, 7 romances para mostrar o que era o Érico Veríssimo e o Capitão Rodrigo, para discutir o que era a ideia de Constituição da Constituição Imperial, que ninguém sabia o que era a Constituição. Poxa. Depois, Zal e Jacó, Constituição Republicana, toda a atenção, toda a discussão sobre isso. Então, aí tinha um autor, um romance para mostrar um pouco, para ilustrar um pouco o que era essa etapa, né, da história constitucional brasileira. Até chegar em 88, que ficava uma interrogação, porque fazer análise do presente sempre é uma coisa complicada e discutir, perigosa, no sentido de discutível. De todo modo, de 88 para cá, com o projeto constitucional, temos conquistas que se inscrevem na tradição do melhor constitucionalismo, né? Quando se fala do constitucionalismo do segundo pós-guerra, aquilo que vem na Alemanha, aquilo que vem na Itália, aquilo que vem na Espanha, aquilo que vem na França, e que a América Latina, de um certo modo, copia, né? A nossa Constituição tem um espelho na Constituição portuguesa e na Constituição espanhola, e não é à toa que o resto do mundo diz, vocês têm uma grande Constituição, ainda que de tempo em tempo se diga que ela é prolixa, que ela é uma carta de papel, que precisemos, inclusive, fazer uma nova, que precisamos reformar mais, etc, etc, etc. Agora, o que eu acho que é um ponto aqui que a gente pode parar e prestar atenção é o seguinte, como esse conceito de democracia vem distorcido, a Ângela disse, vem desvirtuado. Poxa, isso é vício de professor, Pietro. Democracia dos antigos, democracia grega. Lá não está se falando de representação nenhuma. A gente falava há pouco nos bastidores sobre a Ágora, né? A polis, você vai lá e você diretamente participa. Podemos discutir quem participava, que eram poucos. Mas não é o ponto. Democracia direta dos gregos, dos antigos. Passa a história, democracia dos modernos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É a ideia do metade mais um. E a ideia de lei, e que com a lei, ou seja, com metade mais um, eu posso fazer, Alessia, qualquer coisa. Porque o direito está completamente predado a reboque da política. O que se disser que é lei, é lei. E aí não vamos fazer isso ficar muito complicado, isso está no Kelsen, que diz qualquer coisa pode ser conteúdo de uma norma jurídica. Qualquer coisa é qualquer coisa. Bom, por que a gente tem esse vício hoje de tratar a Constituição como se ela fosse uma convenção de condomínio? Né? Porque a gente tem uma compreensão muito curta de algumas coisas. Então, democracia dos antigos, democracia dos modernos. E a de hoje é metade mais um? Ah, mas a política disse que nós podemos suprimir minorias? A gente pode juntar maiorias eventuais e suprimir direitos e garantias básicos? Não. Então, a democracia contemporânea tem esse elemento, Sérgio, contra-majoritário. Ou seja, é um mecanismo, um controle para dizer, ainda que se formem maiorias eventuais, alguns direitos
não podem ser abolidos, eliminados, restritos, etc. Né? Então, como que você concebe essa democracia em que não pode mais fazer tudo, nem por maioria e nem por lei? Como que você delimita esse espaço jurídico constitucional para dizer isso é indisponível? Isso não está à disposição da política. Não pode aqui fazer qualquer coisa. Aqui você não pode mexer. Bom, a gente tem todo o discurso sobre direitos fundamentais, sobre cláusulas pétreas e por aí vai. Então, esse viés contra-majoritário que a democracia do final do século II, da metade do século XX e do século XXI tem no seu DNA. Falar em democracia é entender o pluralismo, a diversidade, a diferença, que nós precisamos aceitar o outro, etc. Professora Ângela, por favor, fale também sobre a democracia brasileira. Ela começou mesmo a partir de 1988? Tivemos algum movimento anterior ou não? Pois então, a gente está falando dos marcos, né? Dos símbolos. Obviamente que quando um símbolo se constitui, não tem uma data marcada, um horário para isso. Né? Aquela história, acho que é o Heidegger que vai falar, né? Não é Holdring. Que quando a enchente chega na cidade, é porque há muitas barragens já se romperam. Né? Bom, então acho que há toda uma... E tem um jeito brasileiro de se fazer democracia aí também. Né? Então, a Constituição de 88, ela é um símbolo, ela é um marco a partir de uma demanda anterior. A gente viveu ali, 84, né? Toda aquela disputa, né? Pelo espaço da representação, das diretas, né? Então, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã do Ulisses, né? Ela foi o resultado de uma pressão popular, mas também resultado de uma negociação de poderes. Né? Daí, de novo, né, a gente pensar que a Constituição, o Lênin vai dizer, né, que constitui a ação, ela não é mais a Constituição de 88. Né? Ela é a Constituição que a gente vai ler. Quando eu falava anteriormente, resgatando aquele conceito, aquela ideia de Constituição radical, é porque a Constituição ela não é só aquele texto normativo. Né? Ela é uma mediação, a possibilidade de uma mediação da ação política. Ela não pode se resumir ao poder constituído, nem ao poder constituído à época de 88, tampouco, né, dos atuais. Né? Por isso a ideia de radical, de ela retornar, né, a um poder constituinte e talvez pensar na Constituição, assim como a democracia, nesse absoluto histórico. Né? Ou seja, o que ali é intocável. Né? Aí você vai dizer, a gente está aqui problematizando o conceito da democracia, problematizando o conceito da Constituição. Né? Bom, daqui a pouco a gente pode questionar os conceitos daquilo que é intocável. E aí as coisas começam a ficar instáveis e perigosas, que me parece que é o cenário, né, que a gente está, enfim. Né? De toda sorte, pensar, né, o que era a Constituição de 88 e o resultado dela, né, na época, né, ela foi o resultado de um tensionamento. E talvez ela seja constantemente um tensionamento. Né? Daí a gente pensa no papel dos poderes hoje constituídos aí. Né? Qual é o papel do STF? Né? Que tipo de guardião ele é? Né? Qual é o papel do legislativo na produção legislativa de leis compatíveis com essa Constituição? Né? E qual é o papel do poder executivo que atua nos limites dessa própria Constituição? Mas não é nada muito simples da gente ver isso na prática. Nada muito simples. Tem um pouco da gente ensinar isso em sala de aula, né? Sim. E o lamentável é que acaba que a gente tem essas formações nas faculdades de Direito, né? Até tem alguma coisa, acho que no ensino médio fundamental eu acompanho por conta das minhas filhas, mas, nossa, é muito carente, sabe? Eu acho a formação a educação de cidadania para isso, né? Na educação fundamental, no ensino médio, da onde eu vejo, né? Enfim. Professora Alessia, eu gosto bastante desse contexto histórico também que eu já venho perguntando para os nossos convidados, né? Do Herzog até 1988. O que a senhora pode trazer de fatos marcantes? Então, Sérgio, você lembrou daquela foto do Herzog no doicode, né? Enforcado com o próprio cinto. Já aquela foto demonstra o momento que a gente estava vivendo, porque o Herzog se apresentou de forma espontânea e ele usava suspensórios. Vocês que são homens sabem, né? Não combina suspensório e cinto, um é outro. Né? Então, ali já demonstra claramente, né, o que nós vivenciávamos naquela época.
E esse muito bem colocado pelo André, a questão da Constituição de 88, a professora também falou do antecedente, e eu destaco ainda também a Assembleia Nacional Constituinte de 87. Claro que o texto final da Constituição pode ser discutido a forma como ele foi feito, mas o simbolismo por trás da Assembleia Nacional Constituinte é algo muito importante, porque ali você via povos indígenas participando, aquela cena do Ailton Krenak, né, pintando o rosto com tintas, né, para dizer que ele ia para a guerra ali, ele ia defender, né, os povos originários, e você via comunidade ribeirinha, você via professores, né, participando. Então, foi um marco muito importante a Assembleia Nacional, e combinou com a Carta de 88, que, claro, é uma Constituição viva, né? Ela precisa ser reinventada a cada momento. Mas é uma Constituição que a gente precisa defender muito. Por quê? Né? Se a gente pegar lá o preâmbulo, que é um documento histórico, né? Não é norma constitucional de fato, mas já estava lá, né? O Brasil é um Estado democrático de direito. Não é um Estado de direito apenas, é um Estado democrático de direito. E repete no artigo 1º, né? Estado democrático de direito. E o André falou da questão da regra da maioria, né, como sendo algo simbólico também para a democracia, as decisões são tomadas pela maioria, mas, como a Constituição é reinventada, maioria, né, mas respeitando-se os direitos das minorias. E as minorias não é em termos quantitativos, né, são minorias em termos de acesso ao direito. Então, isso é uma conquista que se deu ao longo dos anos. Partindo aí da Assembleia, né, construindo a Constituição hoje, é um movimento contínuo. Né? É assim, tão difícil como se converter a democracia num regime é permanecer democrático. Né? E nós vivenciamos isso recentemente. Né? Então, é preciso, né, que as bases democráticas, professor, sejam bases sólidas, né, que para além do texto constitucional você tem uma essência democrática inabalável. E aí eu lembro, né, Sérgio, a TV Justiça, e vocês também acreditam, a Rádio Justiça, fizeram um documentário lindíssimo, né, que é Democracia Inabalada. Então, eu recomendo todos que assistam, porque realmente é algo que a gente precisa guardar na memória, assim como foi o caso Herzog. E é isso, democracia ela tem que ser inventada e reinventada diuturnamente. Doutor Pedro, por favor, colabore também. Obrigado, Sérgio. Eu acho que esses pontos são extremamente interessantes e acaba sendo muito relevante, como o André e a professora Ângela também trouxeram, no sentido da gente ir estabelecendo esses marcos de senso comum e a necessidade deles serem, em algum grau, e no melhor sentido da palavra, popularizados para o senso comum, para que a gente compartilhe alguns conceitos básicos que, em que pese interpretativos, a gente não possa dizer que eles significam qualquer coisa. E me parece que esse é um ponto-chave. Então, nós vemos nessa perspectiva histórica também com uma estruturação da democracia dos antigos, nós temos a democracia dos modernos a partir de um marco relevante para o Brasil, que é os federalistas nos Estados Unidos da América, com a Constituição americana, com a ideia deles de Constituição limitada. Nós evoluímos para os problemas e a necessidade de controle concentrado, de constitucionalidade, que se ressignifica no segundo pós-guerra, para culminar no que nós temos aqui na Constituição Federal de 88, internalizado esse documento da Constituição Cidadã, que inclusive um professor argentino no Congresso de Direito Constitucional do IDP, semana passada, disse que, segundo os estudos dele, a Constituição mais completa da Latinoamérica seria a Constituição americana. Não só pela extensão de proteção dos direitos e possibilidade de enquadrar os poderes dentro desse marco constitucional e civilizatório, mas também pela possibilidade de emendas que permitem que ela vá se adaptando e se aperfeiçoando ao longo do tempo, sem perder sua imagem central. Me parece que esse é um ponto extremamente relevante e que às vezes na discussão ou eventualmente nos movimentos cívicos e nos movimentos políticos acaba perdendo. Eu acabo lembrando de um artigo que o professor Jorge Zabutti publicou hoje sobre aquela frase que foi muito famosa nas eleições de 2022, Supremo é o povo. Acho que todos nós viram ela e fica o questionamento. Efetivamente é no nosso marco? Porque nós que somos do direito sabemos bem a supremacia da Constituição. O povo não pode tudo. O povo não é supremo. Ele está limitado na sua representação e na sua expressão de poder dentro dos limites constitucionais. E com isso ele também se vincula ao paradigma constitucional. Então o povo também não pode tudo. E essa é a grande conquista civilizatória histórica que nós temos no movimento constitucionalista. E daí a necessidade da gente voltar para a história mais uma vez, Sérgio. Porque às vezes parece que a gente esquece algumas lições.
Professor André, vamos falar sobre esse clima que nós começamos a viver de polarização, né? Direita, esquerda, a democracia. O que aconteceu para que chegássemos a esse ponto, né? Começamos a ver jornalistas sendo agredidos por simpatizantes de um governo, depois pelo outro lado. O que aconteceu que tivemos essa polarização? Você não pode, ou você é isentão, ou você é de direita ou de esquerda. Não temos outras vias? A gente fez uma transição muito abrupta da civilização para a barbárie, né? E perdeu aí os parâmetros, os limites, o controle. Isso se intensificou e essa tensão aumentou, né? Até logo depois da eleição, né? Onde se discutia a legitimidade ou não legitimidade de todo o processo eleitoral, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, quase como um anúncio, um pré-anúncio, né, de algo pior. Os eventos os atos antidemocráticos, os episódios esses do 8 de janeiro, como disse o ministro Fux, né, são algo que deve ser repudiado. Né? Eu digo, estou me atendo aqui ao 8 de janeiro porque isso é o ápice, é o que demonstra assim, até onde pode ir a barbárie, né? Esse foi o exemplo assim máximo, pelo menos da nossa. Tivemos outras invasões no passado, isso, mas não vou dizer da Câmara, né? Não vou dizer da história. Eu quero dizer assim, da história recente seguramente, sim, né? Sim. Mas da história recente, mas marcado na história do Brasil, né? Nós estamos falando aí de 500 anos. Então, Porto Alegre, da onde a gente vem, o Pietro também. Conseguiu fazer a Câmara de Vereadores uma legislação municipal para comemorar o dia 8 de janeiro, vou repetir, para comemorar o dia 8 de janeiro como o Dia do Patriota. Né? O prefeito não sancionou a lei, silenciou, né? Então teve uma sanção tácita. Né? A ponto de o Ministério Público Federal entrar com uma DPF, que é a DPF 1084, para que o Supremo tivesse que dizer que isso não se comemora, isso se repudia e suspender uma lei que estabelece entre aspas, uma data festiva. Olha o que o Supremo às vezes precisa, é compelido, né, a fazer. Isso causou uma repercussão tão grande que também a própria Câmara de Vereadores recuou e ela mesmo nesse meio tempo revogou a legislação. Estou dando esse exemplo, Sérgio e ouvintes, para mostrar como a gente perdeu completamente a noção e faz coisas que não têm a mínima sensatez. E aí vem a questão do Supremo, né? O Supremo seria o local para fazer isso? A resposta em tese não seria necessário. Mas a resposta prática é sim, ele precisa ser convocado para chamar a realidade e dizer, calma lá, gente, o dia 8 não pode ser comemorado em hipótese alguma. Lamento que vocês não tenham ainda se dado conta disso sozinhos, né? No fundo é isso. A Ângela eu também fui aluno do saudosíssimo professor Ovídio Batista, um dos grandes processualistas, né, que o Brasil já teve. E o Ovídio gostava muito de estudar o direito comparado, né, e as tradições e as famílias e o sistema romano canônico e o sistema americano e a common law, e eles procuraram, dizia o Ovídio, segurança na tradição. Nós procuramos segurança na lei, dizia o Ovídio. E o Ovídio, quando falava sobre o Poder Judiciário, especificamente sobre o Supremo, dizia mais do que o guardião da Constituição, que está lá no 102, ele é o fiador da democracia, Alessia. O Ovídio dizia. O Supremo, o Poder Judiciário é o fiador da democracia. Quanta coisa está representada nessa condição de fiador da democracia, que foi o papel que ele terminou precisando exercer, né? Que ele dizer, olha, eu vou ter que aqui avocar a minha responsabilidade porque perdemos o controle. Professora Ângela, e essa polarização, como a senhora acompanha, é um atentado à democracia ou não? De uma forma geral, os extremos, as pontas, né? O polo, a polarização, ela nada mais é do que uma forma de simplificação. Né? Então, hoje a gente tortura tanto a Constituição, tortura tanto dela, né, que a gente acaba simplificando as coisas. Bom, se eu não posso fazer tudo, então... Ou não, então a democracia é o que eu... Então, percebe como é raso esse discurso da polarização, né? De você rotular. Polarização, rotulação. Né? É esquerda. É direita. Não concorda comigo. Eu me coloco deste lado, então, se você não está do meu lado, está contra mim.
isso dá uma, sabe, dá uma canseira isso. Porque o problema, Ângela, não está nos polos. Os polos sempre houve polos. Trazer o polo para o centro. O problema é como lidar com isso. Não convivem. Como lidar com isso? Porque a democracia é o ambiente que diz, nós temos que discutir, nós temos que fazer os ajustes, e nem sempre se chegam, às vezes, chegamos a consensos parciais, chegamos a consensos melhores, a consensos piores. Mas para isso a gente tem que ter o espaço do conflito. É o ambiente democrático, né? que admite e possibilita esse concerto com C, né? De harmonizar, é isso que eu quero dizer. Sempre quando a gente pensa nessa coisa da polarização, do conflito, né? Eu lembro muito, não sei se o Pietro também passou pelas mãos do professor Luiz Alberto Vará, né? Que era um argentino de coração brasileiro, veio aqui, rompeu, né, barreiras aqui no Brasil. Inclusive na UNB. Na UNB ele esteve aqui durante muito tempo, né? E, enfim, tem uma vasta produção e trabalhou muito com direito e literatura. E ele sempre falava que o conflito é a condição de possibilidade de diálogo. Bom, então a gente tem mais uma categoria aqui para problematizar. O que é democracia, o que é Constituição e o que é conflito. O que é conflito? O que é conflito de ideias? O que é um embate? Então, e aí a gente tem que cuidar. O Pietro falou ali, daqui a pouco a gente está problematizando a Constituição de 88, eu quero fazer tudo que eu quero e não tem mais pacto social, gente. E aí a gente está voltando para um estado de natureza e não há segurança e a barbárie. A barbárie. Então, calma. Eu acho que há outros lugares que a gente pode habitar do que o polo. Né? Perfeito. Então, a gente pode conversar sobre isso, discutir. Né? Bom, tem vários estudos e pesquisas sobre isso. Com palavras, né? Não com agressões físicas. Exato. Mas cada um de nós tem os limites das nossas convicções. Né? E me parece que quando você entra num conflito, você entra no conflito para testar as suas convicções. Né? E não para impô-las. Então, é a arte do debate, é a arte do conflito. Né? O que adianta a gente entrar aqui num conflito se a gente não se permite permear pelo outro? Né? Então, o debate de ideias é um debate de deixar-se permear pelo olhar do outro, né? Ver outros mundos. E aí, os espaços plurais, diversos, favorecem isso. Agora, isso não significa que a gente possa dizer qualquer coisa, falar qualquer coisa. É tão complexo isso, mas ao mesmo tempo é tão simples. E se tu me permitir, professora, isso me parece que é especialmente interessante no momento que a gente vive no Brasil, no momento recente que a gente viveu. Porque, e várias pesquisas vão apontar isso, eu tenho o prazer de ter lecionado recentemente a disciplina de crises constitucionais no mestrado, doutorado do IDP, e a gente acabou enfrentando bastante como o Brasil veio numa democracia em que pese jovem, com sinais relevantes de maturidade democrática, e a partir de 2015, 2016, as grandes pesquisas internacionais mostram um decréscimo do nível de debate racional no âmbito público e o crescimento do debate emocional. E como que o debate público, inclusive como a gente canaliza isso para a política, lidou muito mais com emoções e sentimentos do que com argumentos racionais. E me parece que isso vai culminando até chegar num retrocesso, talvez até numa crise democrática relevante no ano passado, em anos recentes, que acaba chamando como polo para conseguir mediar isso o Supremo. Próprio que ele tem do dever de fundamentação, baseado então nessa racionalidade. Como se ele tivesse esse dever não só de mediar e ser o guardião da democracia, mas de uma democracia deliberativa irracional. E me parece que esse é um ponto relevante que a gente vive e que cada vez mais a gente começa a conseguir diagnosticar o problema recente e os caminhos pelos quais a gente consegue eventualmente sair dele. Professora Alessia, esses confrontos, né? Extrema esquerda, extrema direita, falta de diálogo, os confrontos físicos, tem jeito para algum... Temos como resolver isso? Temos sim, tanto é que resolvemos em alguma medida. Mas eu estava aqui a pensar, né, essa questão dessa dicotomia mesmo, né, desses polos. Isso é carregado com uma palavra que é um desafio para a democracia, que é a ideologia. E quando você coloca ainda religião, aí fica um tema eu coloco tormentoso. também liberdade de expressão. Então, vamos falar sobre ela. E aí eu vou chamar de novo aqui a fala da ministra Carmen Lúcia, né, porque ela é mineira não, tá, gente?
Mas é porque ela tem uma simbologia muito interessante. A liberdade de expressão é como se fosse uma faca. A faca você usa para cortar o pão, passar manteiga, mas também você pode usar como arma branca. Como todo instrumento, Como né? todo instrumento. Então, a liberdade de expressão é essa faca. E os atos de 8 de janeiro, em que pese parte da defesa ter colocado, né, a prática desses atos dentro, né, da liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, é crime. É Ponto. isso aí, tem que dar os nomes certos. Tem que pras dar os coisas. nomes certos. Né? Então, não dá para confundir. Assim como discurso de ódio também não é liberdade de expressão. Né? Então, quando a gente pensa nessa dicotomia, né, direita e esquerda, e como a professora Ângela falou, gente, existem outros caminhos, né, para além desses dois extremos. Todo ismo é problemático, né? Como eu falei, se você coloca nesse ismo esses dois pilares da ideologia, né, como a falsa consciência, uma distopia. Gente, ano passado, eu acho que o tema assim, que eu mais escutei era fake news, a terminologia. Isso faz parte, né, de um programa de ideologia. Então, quando você mistura tudo isso dentro de um caldo democrático, dessa panela que a gente tem efervescente, né, sempre haverá problemas, sempre haverá necessidade de reajustes. E, neste ponto, eu acho que caminhamos bem na resolução, né, dessa efervescência. Né, foi aberto o julgamento para verificar, né, as pessoas que praticaram desses atos, as instituições de alguma forma funcionaram, né, então isso é importante a gente ressaltar também, né. Então, assim, eu não sei se tem jeito, mas nós estamos tentando encontrar alguma fórmula e não existe, né, cada momento também vai exigir uma nova reformulação. Elas funcionaram e estão funcionando estavelmente, né, que é o mais importante. Exato. Né? Professor André Caram, temos aí o 8 de janeiro, temos aqui até o voto, né? Democracia inabalada. Mas o que o senhor pode destacar de decisões do STF que garantem, que faz com que o STF cumpra a sua missão de guardiã da Constituição? Bom, assim, em relação ainda às eleições, o papel do TSE me parece absolutamente decisivo. Acho que isso hoje entre nós já não é mais, não há controvérsia, né? O processo eleitoral foi concluído, a legitimidade é indiscutível, o resto do mundo reconhece isso. E isso se deve ao que o tribunal, o papel, a eficiência, a maneira como ele trabalhou. Isso é ser guardião de direitos? Também é ser guardião de direitos. É ser guardião da Constituição? Claro que sim. É ser fiador da democracia? Do mesmo modo. Bom, encerrado o processo eleitoral. Poxa, encerramos o processo eleitoral, a discussão sobre isso. E aí logo depois vem o 8 de janeiro, Alessia. Então, começa toda a discussão agora sobre se as punições poderiam ser assim, se isso era isso que você dizia. É liberdade, não é liberdade? Não, é crime. Bom, as penas são... Agora começa, as penas são altas ou não são altas? Aí começa todo um discurso de que as penas não são altas se comparar às americanas. Aí você vai olhar as americanas e elas são similares. E tem penas americanas mais altas. Né? Então, como isso também entra de novo numa onda em que a gente vai discutir se era assim ou se foi assim ou se não foi. Tem algumas coisas que a margem aqui para a gente atribuir sentido é mais reduzida. Né? E aí o Supremo, isso, pensando no que dizia o Pietro, termina atuando, e não que eu acho que esse seja o melhor modo, mas para você ver como a gente perde o controle, como uma espécie de superego da sociedade órfã, que é um texto clássico de uma autora alemã, Ingeborg Maus. E ela faz uma crítica a isso. A questão é que, nesse caso, e aí quem está dizendo isso sou eu, né, o efeito colateral termina sendo esse, né, de dizer, olha só, saímos da civilização para a barbárie, e o grande pai tem que voltar e colocar as coisas no lugar. Alguém poderia dizer, Pietro, bom, mas do ponto de vista da legitimidade do Supremo, esse não seria o ideal. A gente está numa situação limite em que isso se mostra estritamente necessário sob pena de não ter o poder amanhã. Então, acho que isso encerra aí algumas discussões sobre a legitimidade da intervenção judiciária. Né? Que o Supremo não tem a mesma legitimidade que o Parlamento, nós sabemos. São legitimidades de natureza distintas. Agora, a legitimidade do Supremo é a legitimidade constitucional. E isso não é pouca coisa. Então, quando se exerce esse poder, é porque a Constituição assim estabelece. Professor Ângela,
quer falar? Por Posso? favor. Obrigado, Sérgio. Uma pequena complementação. Eu acho que nessa frase do professor André, ele deixa muito claro um ponto que muitas vezes escapa do debate público central, mas que é essencial, que é as contingências importam. O contexto importa para a legitimidade do órgão. Nós podemos, eventualmente, desenvolver críticas e esperar como que o Supremo se comporta numa democracia madura, estável, pacífica e andando nos trilhos. Mas quando eventualmente entram as crises, entram os retrocessos, entram as polarizações, entram os conflitos emocionais, como que numa Constituição viva isso não vai também pautar intervenções do Supremo e legitimar essas intervenções, nem que eventualmente sejam eventuais e episódicas e também contextualizadas pelas crises. Então, eu queria só ressaltar essa parte do professor André, que eu acho que é essencial. Com o que vocês falaram, né, e exatamente o que você falou no início, né, do nosso debate. Supremo é a Constituição. É claro que em todo momento da história, uma das funções do Estado, ela vai predominar. Seja o executivo, a gente está falando de democracia, olha o Congresso aí durante os idos, né, de 88. Então, em algum momento, alguma das funções, ela vai exercer o guardião, ela vai ser aí o superego, porque é necessário, freios e contrapesos. Faz parte do nosso sistema. O sistema é pensado para isso, né? É pensado e desenhado para isso. Então, muito me incomoda, às vezes, aquelas pessoas, ativismo judicial. Não, ativista é a Constituição, ponto. O Supremo é guardião dela. Então, assim, a gente tem que pensar esse debate à luz das estruturas que a gente tem, do desenho institucional, né, que é feito para funcionar. Claro que tem atritos, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ele é desenhado para isso, né? E o que também não significa que o Supremo acerte sempre. Isso. Perfeito. A pergunta é o âmbito em que se discute os acertos ou os erros do Supremo. Exato. Que não é invadindo o prédio, mas sim na sala de aula, na imprensa, enfim, no movimento social, em como é que você faz a discussão para que se reveja isso. O marco temporal é um bom exemplo. Exatamente. Mas olha só, né? A gente tem uma dimensão humana aí, muito humana, né? Para pegar no Nietzsche, né? A gente quer que a legislação não falhe nunca, que os governos não falhem nunca, que o STF não falhe nunca, que a gente não fale nunca. Então, peraí, vamos organizar, porque eu acho que tem muito ruído nessas discussões. O debate tem que acontecer, né? As instituições têm os seus papéis, embora a gente possa estar sempre questionando esses papéis para que a gente possa ir adicionando camadas de complexidade aí para avançar. Bom, saímos da Ágora Romana para o STF. Né? Então, calma lá, acho que a gente tem alguns ganhos evolutivos aí. Né? Mas há um ruído que a gente precisa acalmar. Né? Bom, para isso existe a ampla defesa. Para isso existe a estrutura de um processo judicial. Para isso existem regras do jogo. Então, e aí qual é o papel do direito aí? O direito exercido nas suas estruturas de poder ali. Lembrei do Ost agora. Contar até 3. É aquele espaço de racionalidade mínima. Para que a gente não decida, né, na base dos nossos impedimentos, das nossas suspeições, das nossas, né, o Pietro falou ali, das nossas emoções, né? E aí, para a gente voltar ali na questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um espaço também muito do nosso, né, aquele calor do momento. Né? Mas tem uma palavra que talvez a gente não esteja problematizando aí. Responsabilidade. Com certeza. Acho que a gente pode problematizar, né, teoricamente, quais são os limites da liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão, o discurso de ódio. Aí a gente vai lembrar do caso Elvanger, que foi muito importante para delinear isso. Mas não quero entrar nessa discussão agora, porque eu acho que ela complexifica. Toda vez que se fala de liberdade de expressão, isso implica em responsabilidade. Né? E aí a gente precisa avaliar isso. Né? E talvez a gente precise pensar nas estruturas lá dentro do direito penal. Né? Será que a gente vem pensando na pena como atribuição de responsabilidade ou na pena só como punição? Eu acho que é um detalhezinho que talvez a gente precise refletir a respeito. E só para emendar aqui sobre essa questão ainda do Supremo, sem querer esgotar o assunto, a gente conversava bastante sobre isso, eu e a Ângela. Isso já é uma coisa antiga, Alessia, das nossas pesquisas sobre direito e literatura, que é como as artes ou como as narrativas, seja no cinema, seja nos romances, faz essa relação nas distopias com os regimes autoritários. Né? Sem falar em nazismo, fascismo, os regimes autoritários. E de como é comum, lugar comum
Ó, o lugar comum na distopia, que é o não lugar, né? O regime autoritário ter o direito a seu serviço e as artes como resistência. Então, as artes, seja lá o que for, é sempre o espaço da... Ela é reprimida porque ela é o espaço da denúncia, é o espaço da resistência. E o direito? O direito, Sérgio, é a ordem. Né? O direito é o establishment, o direito é o status quo. O direito está a serviço do poder. Né? Isso é, se você for pegar dos mais... Natalie Portman, V de Vingança. É assim. Ah, mas isso é muito contemporâneo. Zardoz, Sean Connery, bem jovenzinho. Né? Mesma história. Né? Vamos pegar os mais clássicos. Fahrenheit, 1984, Admirável Mundo. O direito está sempre do lado sombrio. Poxa, aqui a gente tem um movimento contrário. Aqui o direito, eu digo o Supremo, o Poder Judiciário, aparece aqui como dizendo assim, ó, eu estou do lado que é preservar a democracia. Né? Então, poxa, seja a sua perspectiva ou a mirada que a gente faz, isso é uma coisa que tem que ser louvada. E não o contrário, porque o direito por si só é um espaço conservador. Seja para conservar direitos, seja conservador do ponto de vista das estruturas, seja do ponto de vista social, seja do Raimundo Fauro, seja uma porção de coisas. E aqui ele está preservando, assumindo a tarefa de preservar a continuidade do regime democrático. Isso é uma coisa que deve ser comemorada. Não vejo sentido da gente continuar discutindo isso. Né? Claro que vai continuar se discutindo por uma porção de anos, provavelmente, certamente até o próximo processo eleitoral, mas com algum discernimento é uma coisa que tem que ser compreendida, assimilada e superada. Professora Alessia Barroso, Constituição de 1988, frequentemente novos debates para uma nova Constituinte, mas o que preocupa com esses movimentos para a senhora? Ou refazendo a pergunta, a nossa democracia, ela pode ser prejudicada com esses movimentos? O Pietro bem lembrou, a nossa Constituição é muito jovem, né? Se a gente parar para pensar em termos... 35 anos, muito né? jovem, né? O que é isso, né, na história? É muito jovem. Então, eu sou da opinião que não é preciso uma nova Constituição. É preciso a gente implementar a que já existe. E ela é bem feita. Ela tem parâmetros para que seja implementada. Então, a gente tem que lutar, né, para que esses direitos, de fato, sejam efetivados. E eu acho que a nossa democracia e a nossa Constituição saem desse tormento mais fortalecida. Sabe? Eu acho que foi um momento importante para a gente repensar as nossas bases. Né? É um momento de repensar uma frase que é própria da democracia, uma pergunta, na verdade, né? Quem controla os controladores? Essa questão de soberania popular, soberania do Estado, supremocracia, né? Então, é importante a gente pensar onde estão as nossas bases verdadeiramente democráticas. Então, eu acho que, repensando tudo isso, e diante dos acontecimentos que nós tivemos, saímos fortalecidos. E aquilo que o André falou, né? Assim, a gente precisa olhar para a história e aprender com ela. Né? Então, é impensável, né, sendo otimista, que no próximo pleito eleitoral a gente tem que passar por tudo isso. Né? Então, que a gente, no próximo pleito eleitoral, já está convidando aqui o TSE, façam campanhas, relembrando desse momento. Né? A história, nos direitos humanos, a memória é algo muito importante. Né? A gente tem que sempre fazer memória dos acontecimentos e fatos históricos importantes. Então, que no próximo pleito eleitoral, que a gente vai só fazer uma ressalva. É claro que a democracia é muito mais do que votar e ser votado. Né? Eu não estou reduzindo a democracia a isso, mas é um momento importante. Que a gente faça memória desses fatos e que a gente aprenda com eles. Professor Pietro. Obrigado, Sérgio. Linkando os dois pontos que eu achei extremamente interessante, justamente não só sobre essa necessidade da memória, mas também desse papel do Supremo, e que acaba alinhando até com o que a professora Alessia trouxe, que é, em algum grau, isso demonstra que o nosso movimento constituinte, o nosso constitucionalismo amadurecido com a marca de 1988, está dando certo. Porque se é justamente o direito usado de forma, em todas as distopias, como o professor André Cara trouxe, como um mecanismo de ordem e, num aspecto negativo, autoritário, a demonstração que no ordenamento jurídico brasileiro ele foi um formato de preservação dessa democracia, dessa estrutura, inclusive preservando direitos minoritários,
Me parece que nós estamos num bom caminho. A democracia está funcionando, o constitucionalismo está funcionando. E também ressaltar e talvez colocar justamente esses acertos na sua melhor luz sejam relevantes para a gente preservar as conquistas que nós já conseguimos ter, garantir elas e pensar para o futuro. E veja, a própria jurisprudência do Supremo dá esses espaços. Quantos julgados não tem do próprio Supremo reconhecendo superações legislativas, prestando deferência para o Legislativo, muitas vezes prestando deferência para o Executivo. São raras liminares em controle concentrado que os ministros do Supremo não peçam para ouvir a AGU em 72 horas, Presidência da República, Advocacia do Senado e da Câmara. Me parece que há esse respeito e que algum grau dentro da polarização, como a professora Ângela trouxe, dentro desse sentimentalismo do debate público, talvez ele tenha sido esquecido, minimizado, mas que talvez ele não seja tão grave como alguns setores apontam. Em algum ponto, talvez as nossas instituições continuem funcionando de uma forma adequada e correta, em conformidade com a Constituição, muito melhor do que alguns imaginam. Muito bem, a doutora Ângela e também o doutor André vão participar a partir de hoje do 12º Colóquio Internacional de Direito e Literatura lá na UNB. E doutora Ângela pergunta, a democracia também entra nesse colóquio? Vamos falar um pouco desse evento. Ontem já tivemos aqui os nossos convidados falando sobre ele. E qual é a importância desse tipo de evento, esse debate? Pois bem, Sérgio, obrigada pelo espaço para a gente poder convidar aí nosso auditório, né? A audiência para essa atividade. Esse é o 12º Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Né? Certamente, não só nesta edição, mas em todas as edições, né? A temática da democracia sempre esteve em voga. Né? Esse ano, o recorte vai ser artes, cidades e direitos. Tá? Então, hoje, em especial, a gente tem abertura, começam às 16 horas, a abertura oficial ali às 18h30. A gente tem abertura com a professora Alicia Ruiz, juíza, professora lá na Universidade de Buenos Aires, e ela vem falar sobre as subjetividades das cidades. O tema das cidades nos ocorreu, a cada edição o tema muda, né? Nos ocorreu por N motivos, né? Um deles pelo centenário do Ítalo Calvino e cidades invisíveis, né? A ideia das cidades imaginárias, né? Mas também pelo fato da gente fazer isso aqui, em Brasília, né? Uma cidade planejada, né? Então, enfim, uma cidade sempre alvo, né? Porque ela reúne as estruturas simbólicas do poder aqui também assentadas, né? Então, esse evento ele vai acontecer hoje, à tarde, noite, né? Amanhã, tarde e noite, sexta-feira, amanhã, tarde e noite. A gente tem a representatividade de todas as unidades da federação, com trabalhos de pesquisadores dos 3 níveis acadêmicos, graduandos, mestrandos, doutorandos, que submeteram suas atividades, além de um grupo já bastante consolidado, né, de pesquisadores brasileiros, estrangeiros em direito e literatura. E qual será o seu tema lá? Teremos temas ou temas que a senhora vai participar? Sim, nós teremos uma sequência de temáticas, né? Mas qual a senhora participa? Eu estou organizando todos eles, então eu não estou fazendo abertura, né? Sou presidente da Rede Brasileira Direito e Literatura. Não vou estar eu falando numa mesa em especial. A ideia é sempre a gente convidar, né? Toda vez que a gente assume a responsabilidade da organização, a gente não se presenteia com os espaços, pelo menos é assim que a gente tem feito, né, André? Mas a gente recebe, né, nesse lugar, o CIDIL, né, o Colóquio Internacional de Direito e Literatura, a gente costuma dizer que ele é um lugar, né, porque ele recebe as pessoas, ele é uma casa, né, tanto que... É um espaço de encontro. É um espaço de encontro, né? E de discussão, e de debate, de confronto, né? Ou seja, é uma festa democrática nesse sentido. Hoje está aberto o convite, se quiserem participar, vai ser lá no auditório da Faculdade de Direito da UNB. Né? Hoje à noite, na última sessão, tem uma atividade que a gente chamou de Ágora, né? O lugar do debate, para o nosso ouvinte que não combate. Conhece o termo. Eu até vou pedir para o professor André falar, porque ele que vai mediar essa atividade da Ágora que a gente pensou, né? Eu vou ser que é o Sérgio. Lugar do debate. Hoje à noite eu vou ser o Sérgio. Ele vai ser o mediador. Você é o âncora, o mediador do debate, com o professor da UNB, Douglas Pinheiro, que esteve aqui ontem. Com o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, um dos grandes processualistas penal do Brasil, da UFPR, e com a professora Henriette Caran, do Rio Grande do Sul, da Teoria
literária. Então, a pergunta hoje, Alessia, é por que ler ou por que não ler os clássicos? O evento tem desde uma parte temática, cujo fio condutor é direito de literatura, direito de cinema, direito de arte, direito de humanidades, ou seja, reflexão crítica, pensamento crítico, que é uma das coisas que sempre está por trás de toda a discussão que envolve democracia. Capacidade que você tem de fazer a crítica, lidar com a crítica, assimilar a crítica, ouvir a crítica, né? E essa é uma atividade que a gente fez especial para esse encontro daqui. Não existia esse modelo em que tem esses 3 participantes, esses 3, não posso nem dizer painelistas, expoentes, né? Tem esses 3 que tem esses 3 personagens com fala garantida, né? E um quarto convidado. O quarto convidado é o espaço do púlpito, que é o espaço que pode ser ocupado a qualquer momento por qualquer pessoa presente no evento, que é, desde logo, convidada a debater o tema, porque ler ou não ler os clássicos conosco. A gente sempre tem uma preocupação, Sérgio, de fazer discussões teóricas, né? Então, a discussão sobre os clássicos, no fundo, é uma discussão teórica, mas que não está desconectada ou descolada da realidade. Quando a gente está aqui falando sobre democracia, uma coisa fica muito clara, que isso é uma construção, a Alessia foi muito feliz, isso é uma construção diária, né? Isso a gente tem que estar construindo, cultivando todo dia. Isso é o que aperfeiçoa esse regime, que a gente nunca sabe, Pedro, se é o melhor de todos, mas é o que nós temos e que até agora é o que funciona, né? Com todos os seus problemas. Então, essa discussão que a gente vai fazer lá também envolve como lidar com isso, né? Como que você trabalha a educação para direitos ou a educação para práticas e ações democráticas, lendo alguns livros, lendo quaisquer livros, não lendo determinados livros, né? A gente tinha um projeto, e encerro, na Bahia, até onde eu tive vinculado, coordenando o mestrado em Direito da UniFG, um projeto que era a cultura literária dos direitos. Então, como que você trabalhava nas escolas do meio do sertão da Bahia, e hoje tem vários alunos que vêm lá do sertão da Bahia participar do evento, como que você trabalhava nas escolas clássicos, textos literários que auxiliassem na compreensão ou na formação de uma cultura de direitos. Podem ser as fábulas de La Fontaine? Podem. Mas pode ser uma literatura brasileira que fale sobre igualdade, que fale sobre a questão racial, que fale sobre liberdade. Então, os clássicos servem? Servem. Esses são menos valiosos para isso? Né? Não são menos valiosos. O projeto foi abortado, né? O curso foi fechado, uma dessas coisas que a gente lamenta, mas que sempre pode ser reabilitado. Aqui fica, inclusive, aproveitar a oportunidade e a bela audiência, Sérgio, porque essa é uma conversa que a gente queria levar, eu e a Ângela e o Lênio e muitos outros, ao Ministro dos Direitos Humanos, né? Porque isso poderia ser uma bela política pública. Muito bem, o tempo está esgotado, agora já vou para as considerações finais dos nossos convidados aqui nesse debate sobre o Dia da Democracia. Começo agradecendo ao Dr. Pietro Cardia Lorenzoni, advogado, professor de processo constitucional em graduação, mestrado e doutorado e também doutor em Direito. Professor, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Qual a sua mensagem final, rapidamente, sobre o Dia da Democracia? Muito obrigado, Sérgio. Primeiro, agradecer o espaço, cumprimentar os demais convidados, professor André, Ângela, Nessa. Não posso deixar de lembrar também do professor Lênio e do ministro Gilmar, que me orienta no pós-doc. E agradecer porque eu acho que, acima de tudo, essa oportunidade também é um marco da relevância e do significado. Não existiam espaços como esse fora de um regime democrático. A gente não conseguiria exercer eventuais críticas e constrangimentos fora de um regime democrático. Então, de certa forma, a própria oportunidade desse diálogo, para mim especialmente, já é uma demonstração da importância não só da gente celebrar, mas trabalhar e proteger a favor da democracia. Obrigado. Agradeço também a professora, advogada, conciliadora e mestre em Direito, professora Alessia Barroso. Obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos. Foi um prazer, uma grata satisfação conversar sobre um tema tão importante, né? E viva a democracia!
Muito bem. Agradeço a doutora em Direito, professora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, presidente da Rede Brasileira de Direito e Literatura, doutora Ângela Espíndola. Obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. Uma alegria estar aqui e conviver com esses colegas e poder debater sobre o tema realmente tão importante, né, que a gente sente na pele e respira todo dia. Eu gostaria aqui só de brevemente reiterar o convite, né? Pedir, as informações estão lá no rdl.org.br, mas sobretudo, já que a democracia, e nos preocupa tanto a mim em particular, né? Me preocupa tanto a formação dos jovens, desses que virão ocupar, porque a gente já está quase desabitando esse cenário, né? Nas próximas décadas. Então, a nossa preocupação, sobretudo quem é professor, é a formação, né? E quem é pai e mãe, a formação dos jovens. Então, eu queria muito indicar, não é patrocinado, não é nada, mas um livrinho de literatura infantil, que chama A Democracia Pode Ser Assim. Acho que é um bom exercício, né? Daqui a pouco, filhos, né? Crianças, é sempre uma segunda chance, né? Então, às vezes, a gente aprende quando vai ensinar, né? Acho que é um livrinho bacana da Boitatá, né? Sobre isso. A democracia pode ser assim. Tem várias formas de exercício da democracia e a gente precisa se experimentar. Obrigada, Sérgio, de novo. Doutor André Carantridade, doutor em Teoria e Filosofia do Direito, mestre em Direito Público, professor de pós-graduação em Direito. Obrigado por estar conosco também. Obrigado, Sérgio, ouvintes, pela audiência, os demais participantes. Foi uma alegria estar presencialmente dessa vez. Sim. Fico à disposição para as próximas convocações. Bom dia para todos. Muito obrigado. 11h01. Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo da aniversariante do dia, Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Esse debate, esta mesa redonda vai estar disponível também para você ouvinte acompanhar quando quiser no YouTube. Futuramente tem um link lá e vamos repassar para os nossos convidados também compartilharem. Quem está chegando aqui é a Ariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã e viva a democracia. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.